Meu grande amigo vereador doutor Paulo Henrique, chega para cá, doutor Paulo Henrique, vereador do município de Cacoal, seja muito bem-vindo ao programa Hora do Povo. O motivo na qual fiz questão de lhe convidar, vereador, o senhor que é jornalista também, assim como eu, é de que tudo aquilo que é comentado, que a sociedade quer saber e que exista dúvida, é o papel da imprensa, estar levando a informação, já que o nosso programa é um programa de notícias. Há muitas falácias nas redes sociais, uns entendem, outros não entendem, um fala, outro desfala, um diz, outro me diz, enfim, nada melhor do que o senhor está falando a respeito deste assunto, que é de grande pertinência. Nós recebemos aqui o prefeito Adailton Fúria na segunda-feira, onde foi citado o seu nome, o nome do vereador Corazinho. Não consegui falar com o vereador Corazinho, por isso ele não está aqui, porque se eu conseguisse, ele iria ser convidado para também estar falando. Por quê? Porque o que está sendo transmitido para a sociedade, até eu entendo, é que não está havendo um entendimento em um processo que é de grande importância para o município de Cacoal. Sabemos que hoje, até comentei aqui, hoje a Câmara de Cacoal está bem dividida, está seis vereadores têm um entendimento, 6 vereadores têm outro entendimento, e justamente neste processo, alguns vereadores não estão tendo um entendimento, ou estão vendo que há algo que deva ser corrigido, e enfim. O motivo do senhor estar aqui é justamente para estar nos falando a respeito deste processo, porque o ano letivo já era para ter começado. Não começou, parece que foi marcado para o dia 28. Enfim, aqui pese está esta problemática que já está se tornando aí uma problemática diante aí da sociedade, entre Câmara, entre vereador, o que de fato está acontecendo com esse processo, salvo engano, é 193, não é? É o processo 193, o projeto 193, é isso? Isso. Boa tarde, vereador, fica à vontade. Boa tarde, César, boa tarde, população de Cacoal. Eu fico feliz e agradeço a TV Suruí pelo espaço, porque trabalhar e prezar pela legalidade e pelas coisas certas, pelo motivo que eu fui eleito, dá muito trabalho, César, até porque quando você mostra a verdade e as pessoas que não gostam da verdade, às vezes têm dificuldade para receber. E aí, César, como eu não preciso de papel, mas eu trouxe aqui para você ter ciência dos fatos, de algumas coisas eu vou deixar com você, depois eu pego, mas explicar para a população. O que o projeto 193/2022 interfere na sociedade de Cacoal, no ano letivo? Eu pergunto para você, César, até como comunicador, e eu quero fazer um questionamento para a população. Se esse projeto de lei 193 não fosse apreciado na sessão da Câmara Municipal da semana passada, começaria ou não o ano letivo? O prefeito da cidade está tentando colocar responsabilidade na Câmara Municipal pelo não retorno das aulas. Quem dá o start para iniciar o ano letivo é o prefeito da cidade com o secretário de Educação. Se eles não tiveram competência e gestão para reiniciar as aulas, ele tem que colocar a culpa em alguém. No primeiro ano de mandato, colocou a culpa na gestão passada. No ano passado, de 2022, colocou a culpa na pandemia. E aí não seria diferente no terceiro ano. E aí eu vou mais além. O projeto 193, o processo administrativo tem 248 páginas. Eu passei o feriado todo reanalisando. Por quê? Porque você fala algo e a pessoa transmite outra informação, César. Quando a Câmara Municipal, César, e aqui eu quero fazer uma defesa publicamente dos 6 vereadores que tiveram a certeza de votar contrário ao projeto por um único motivo. César, o projeto é totalmente ilegal, fere os princípios da administração pública e, infelizmente, o prefeito da cidade comete um crime de improbidade administrativa. Em outras palavras, para a população entender, o prefeito contratou profissionais do teste seletivo 02 sem a autorização da Câmara Municipal.
ele fere de morte, César, a Constituição Federal no artigo 37, fere de morte a própria Lei Municipal 2735 de 2010 e fere de morte a Lei Federal e os decretos que normatizam o que um administrador deve fazer, César. E aí eu volto a questionar para a sociedade. Era tão simples o prefeito fazer a coisa correta, se ele não quisesse cometer o crime, antes de ter feito todo o processo administrativo. Ele deveria ter mandado para a Casa de Leis, para ser aprovado o projeto de lei, e aí depois ele realizar o teste seletivo e contratar os servidores. E aí, César, ele questiona que não tem como tocar o centro do autismo. Veja bem, população. O processo administrativo que gerou o projeto 193 começou dia 13 de junho de 2022. O prefeito fez e, em seguida, contratou profissionais alegando que tinha a necessidade do interesse público. Olha, passou o primeiro ano, 2021, 22 e 23. Sequer falou de concurso público. Ofício do sindicato, ofício dos 12 vereadores da Casa de Leis, dos 12. E somente agora ele está falando que colocou na LOA para fazer o concurso e alega que demora 2 anos. Falácia, porque se quisesse fazer, já tinha uma comissão, já tinha licitado uma empresa e esse concurso estava sendo feito. E aí, César, eu tenho que falar das informações que chegaram para mim. Se você ver, tem um projeto, eu fundamentei os artigos, por que esse projeto é ilegal e eu estou sentindo a ausência do Ministério Público. O ano letivo da cidade de Cacoal pode retornar, César, mas tem outro motivo por trás acobertado desse projeto. Eu posso falar para você que já de imediato? O prefeito gosta de dar o show dele, né, no meio de lives, imprensa. Ele foi lá conferir os ônibus do transporte escolar. Eram 36 linhas. Ele pediu para a comissão da CEMED reprovar 30 ônibus. Então, dos 30 ficaram só 6. Desclassificou a empresa de Vilhena e aí mandou chamar a terceira colocada, que é de Ouro Preto. A terceira empresa colocada, não tendo condições de contratar, veio atrás de outras empresas para alugar ônibus para atender o município de Cacoal. Aí essa empresa teve as respostas negativas, que as empresas também foram trabalhar em outras cidades. O que essa empresa fez? Os proprietários da empresa foram para São Paulo para comprar o ônibus para atender o município de Cacoal. E aí o prefeito deu várias entrevistas falando que o deputado estadual da cidade conseguiu 14 ônibus do governo do estado para atender o transporte escolar. Cadê esses ônibus? Porque se tivesse aqui, ele já tinha fazendo show, live, correndo com os ônibus na cidade. O prefeito não retorna o ano letivo porque ele não tem condições de atender as crianças da zona rural. Da Escola Maria do Socorro, da linha 10, da 9, da 14. Aí ele tem que culpar alguém. E aí, César, eu quero deixar claro. Ele tem falado, junto com várias pessoas, os portariados dele, que 6 vereadores prejudicaram o centro do autismo. O vereador Paulo Henrique, o vereador Pichek, o vereador Corá, o vereador Magnus, o vereador Lauro e está faltando mais um, o vereador Corá. Todos, inclusive os outros 6 vereadores, votaram pela criação do centro do autismo. Foi por lei, César, nós votamos, os 12 vereadores votaram favoráveis. Depois, César, a própria Secretaria de Educação, por meio lá da Procuradoria, mandou um outro projeto de lei. Por quê, César? Porque queriam criar gratificações para o centro do autismo. Os 12 vereadores votaram favoráveis para o neuropedagogo, psicopedagogo, os profissionais que desenvolvem a atividade do centro do autismo. E pasmem os senhores, mães de crianças autistas. O prefeito pegou esse projeto 193 de má fé, criminoso, e usou a bandeira do centro do autismo, porque se ele tivesse preocupado em atender as 200 crianças que estão aguardando, César, se você olhar aí a convocação que eu trouxe para você, só tem 4 servidores contratados para o centro do autismo até agora. Desde outubro, ou seja, desde julho que ele fez o teste, ele poderia ter contratado para o centro do autismo. Quando percebeu que o ato que ele fez, infelizmente, foi criminoso, e tem pareceres da Procuradoria, da Prefeitura, mostrando o que ele queria fazer, César. Ele queria pegar esse teste seletivo e contratar pessoas para as outras secretarias, alegando que a CEMED precisa de mecânico, de borracheiro. Aí eu faço uma pergunta: quem é o prefeito da cidade? O prefeito da cidade não é o mesmo prefeito que manda na Secretaria de Obras? Será que o prefeito da cidade não poderia, César, ceder um mecânico, um borracheiro para atender os ônibus do transporte escolar?
até que se faça o concurso público, existem cargos que há necessidade do artigo 37 da Constituição que se faça concurso público. O último concurso público de Cacoal foi o ano de 2013. E aí, César, eu me pauto como advogado, como jornalista e como um cidadão que escolheu essa cidade para morar. De 380 projetos de leis que chegou naquela casa, o vereador Paulo Henrique, agora eu falo por mim, eu votei contra, César, somente 3 projetos. E todos os projetos que eu votei, eu sabia que eram inconstitucionais ou ilegais. Primeiro projeto, a mudança da prefeitura para o Beira-Rio. O prefeito quebrou aquela piscina, quebrou tudo e até hoje vai acabar o mandato e ele não transfere a prefeitura para lá. Segundo projeto, ele queria contratar os servidores que aposentaram pelo INSS de novo com o mesmo contrato de trabalho. Jogou a culpa para a Câmara. Só o vereador Paulo Henrique e o Lauro votaram o contrário. Quando veio a decisão do Tribunal de Justiça, César, o tribunal mandou dispensar todos os funcionários e declarou a lei ilegal. E agora, paz, meus senhores, o projeto 193, esse que está sendo discutido na cidade, infelizmente já é objeto de denúncia. Foi encaminhado o projeto para o Ministério Público e o Tribunal de Contas para averiguação. E a lei, quando você confronta a lei e o projeto, você percebe que, infelizmente, a gestão da Prefeitura de Cacoal cometeu uma improbidade administrativa e terá consequências. Agora, César, eu posso até questionar você aqui, César, e pedir para você analisar junto comigo. O que tem que fazer para resolver esse problema? Eu tenho a resposta, César, a princípio. Eu tenho a resposta para a população, mas isso, César, requer a boa vontade da gestão pública. E aí eu pergunto de você, será que a gestão vai ouvir esse vereador que ele disse que é a oposição, que só quer as coisas ruins da cidade? Porque em nenhum momento, desde do primeiro dia do ano, do mandato de vereador, o prefeito dessa cidade não sentou com a Câmara para planejar a cidade. As decisões vêm da boca e do pensamento dele e enfia de goela abaixo na sociedade. Só que até hoje, a mesma Câmara que está questionando a votação desses 6 colegas vereadores, o parecer da Prefeitura de Cacoal, do procurador, da Prefeitura, um procurador concursado. E aí eles se atêm a um parecer do procurador da Câmara. César, eu não vou analisar um parecer opinativo em detrimento da lei. Se o prefeito tivesse feito tudo certinho, como foi a criação do Centro do Autismo, as gratificações antes de pagar mandato para a Câmara, teve o meu voto. Por que nesse projeto ele contratou as pessoas, pagou, colocou as pessoas para outros lugares e não comunicou a Câmara de Cacoal? Aí somente depois do fato criminoso, a improbidade administrativa, ele está pedindo para a Câmara convalidar o ato. E aí, César, é questão jurídica. Se o Ministério Público de Cacoal e de Rondônia aceitar uma aberração dessa, o Ministério Público vai se apequinar diante de uma gestão pública. Porque toda vez que um prefeito cometer um crime, se ele tiver amizade com os vereadores, ele manda o projeto de lei para lá para aprovar imediatamente e o prefeito está absolvido das denúncias do Ministério Público. Qual promotor que vai aceitar isso? Qual cidade que vai aceitar isso? Um poder legislativo não pode se apequenar por causa de portarias, por causa de secretarias. Por isso, quando o vereador é eleito, ele é eleito para falar a verdade, para fiscalizar e legislar. E eu quero deixar para a população que eu, vereador Paulo Henrique, eu torço que o prefeito defina logo a data para retornar o ano letivo. E aí, César, eu tenho uma explicação, César, e aqui eu quero deixar claro para a população em nome dos colegas vereadores. Se o prefeito quiser retornar o ano letivo, por que ele não faz uma auditoria na própria administração dele? Porque tem vários servidores da educação que estão em desvio de função. Estão na Secretaria de Planejamento, está na CEMAD, em vários outros lugares. Inclusive, César, a CEMED deveria contratar técnicos administrativos para cuidar da parte burocrática e colocar aqueles professores que estão na CEMED para a sala de aula. Se nós estamos precisando de professor. E aí fica aqui uma sugestão. O prefeito da cidade tem o apoio dessa Câmara, desde que ele preze pelos princípios da legalidade. E ele fica falando nos 4 cantos que eu sou advogado. Eu tenho muito orgulho de ser advogado, porque o senhor também é. Por que o senhor não aprendeu os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência? Se ele tivesse cumprido 5 requisitos, não estaria essa discussão de retorno do ano letivo. Mas o retorno do ano letivo
é pela falta de transporte escolar e a falta de gestão da Secretaria Municipal de Educação, que passou a fazer politicagem no município. Tá certo. Estamos aqui ouvindo, até você está aí falando, a Keila está me falando aqui que está saindo áudio do meu celular aí no ar, mas pessoas perguntando, e eu tenho que ouvir mesmo, para que a gente possa estar aí, né, acompanhando aí o raciocínio, tá certo? Se puder então, colocar isso que está... passei, César, para eu poder explicar na lei. Antes, vamos cá, Paulo. Algumas pessoas, né, o intuito principal é justamente tirar, não é, as dúvidas aí da sociedade, não é, porque são participações várias, tanto aqui no meu celular, quanto também aqui no WhatsApp da TV, onde as pessoas perguntam o seguinte: César, boa tarde. Sobre esse ping-pong desses políticos, só lamento que os alunos que de fato ficam no meio da guerra. Vamos ter uma solução. Acho melhor que isso se resolva para todos os lados. Hoje, o que está, assim, na sua opinião, vereador, emperrado para que isso realmente seja sanado, seja resolvido, né? Qual o entendimento que o senhor tem quanto a isso e o que deva ser, qual a normativa hoje deva ser tomada? Quando o projeto de lei foi para análise e votação, certo. E aí, César, eu quero fazer uma crítica ao próprio poder que eu participo. Se não tivesse esses 100 dias de recesso e férias, todos os vereadores estariam aqui para votar o projeto. Eu votei contra os 100 dias do recesso da férias parlamentar. Nenhum pai de família tem 30 dias de férias, os vereadores têm quase 100. E aí, por motivos ou outros, um vereador viajou e o projeto foi colocado em pauta. O que eu quero deixar claro, tanto o projeto 193 quanto o 04 de 2003 que o prefeito mandou, se vocês tiverem acesso a esse documento, os dois documentos são iguais. E aí, eu como membro da Comissão de Educação, com o vereador Antônio Damião, nós fomos até a CEMED, a convite do assessor jurídico da CEMED, juntamente com o secretário, para achar uma solução. E nós apresentamos, olha, se é para contratar para o Centro do Autismo, para a CEMED, que se mande um novo projeto de lei para nós apreciarmos. Ponto. Na mesma hora, o chefe do executivo dessa cidade parece que não tem sabedoria para ficar calado. Os vereadores se arrependeram do que fizeram e foram lá na CEMED. Eu não me arrependi de nada. Enquanto eu estiver levando a legalidade, a moralidade comigo, eu não tenho vergonha de levantar a cabeça. Nós fomos lá para ouvir e aí o executivo mandou outro projeto. E se você pede para a equipe colocar, Sérgio, o 04 aqui que eu mandei, para colocar ali para vocês verem. Procura para mim, chefe. Na página 3 e 4 do projeto 04. Tem algum material que foi enviado? Eu enviei para ficar mais fácil. Enquanto isso, o Ney tem uma pergunta. E aí, só para responder a tua pergunta, o que nós temos de proposta? Tá fácil. Isso. Esse projeto de lei que chegou, se o prefeito tirar o artigo 3º da lei, vai lá para você ver o artigo 3º e 4º. Eu vou ler aqui que vai ser a tua resposta. Se ele tirar isso e mandar do jeito que nós havíamos conversado com a assessoria jurídica, artigo 3º e 4º. Olha aqui, ó. Essa lei, olha aqui, ó. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 13 de julho de 2022. Aí não dá. O crime que ele cometeu em 13 de julho de 2022, ele vai responder junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Se ele mandar com a data atual para ele contratar as pessoas do Centro do Autismo e a CEMED, tem o meu voto favorável. Tem o voto de vários vereadores. É a ilegalidade que nós estamos combatendo. E aqui, ó, deixar bem claro, ó, a Procuradoria do Município, quando analisou o projeto, foi um pedido da Obras e do Trânsito. Trata-se de modo grosso da pretensão da Secretaria de Obras e de Trânsito de aproveitar as demandas da respectiva pasta mão de obra recrutada por meio do teste seletivo 02. Isso é crime, não pode fazer. O procurador deixou claro. Pretensões que se ligam aos cargos de eletricista e motorista de viatura, que é por via de concurso público. Não se pode burlar a lei, César. E quanto a esses pareceres favoráveis do jurídico, como que
Porque parece que tem o parecer jurídico. Se você olhar esse mesmo parecer da Procuradoria do Município, ele fala que o ato de convalidação é um ato que não existe no ordenamento jurídico com a legalidade, jurisprudência. Mas, se a Câmara assim entender, vai nascer uma nova tese. A Câmara Municipal não é o Supremo Tribunal e nem o Tribunal de Justiça para criar jurisprudência. A gente vota o que está dentro da lei. Se fosse para criar jurisprudência, eu tinha que ir para o Tribunal de Justiça de Rondônia. Tá certo. Vereador, tem áudio? Tem um áudio, o Jefferson? Tem. Então, vereador, é o seguinte, a pergunta é o seguinte, a gente já fez essa pergunta quando teve lá uma coletiva com o prefeito, lá na UBS, e também fizemos na Câmara a mesma pergunta. Por quê? Porque as perguntas chegam para a gente, a opinião da população. Nós sabemos que o Legislativo tem o poder de fiscalizar, é a obrigação, ajudar a população e manter a população informada do que realmente está acontecendo. A gente acha muito plausível essa questão de o senhor estar explanando, mostrando a documentação, o que a Câmara está fazendo. Mas o que a população realmente quer saber é a pergunta que o César fez também, nessa pergunta, reforçando o que ele fez, o que a Câmara de Vereadores, os 12 vereadores, podem fazer para poder sanar esse impasse, essa demanda, né? Porque a população trata de picuinha, outros tratam de guerra, mas a gente vê na questão profissional. O que os 12 vereadores podem fazer para sentar, chegar num acordo, a Câmara, para poder, de alguma forma, ou tomar a decisão de sei lá o que, caçar o prefeito, fazer alguma coisa, ou fazer algo para que a população seja atendida. Porque a nossa preocupação é no atendimento da população, dos alunos. O prefeito, vocês dizem que ele errou, cometeu crime e tal e tal. Existe a lei para poder tomar conta disso, a representação legal, ele vai fazer a defesa dele, enfim, né? Mas o que nós estamos preocupados agora, né, agora já, para amanhã, no caso já para segunda-feira, é a questão das voltas às aulas. O que pode ser feito agora, urgentemente? O prefeito está errado? Está certo? Quem que está certo, quem que está errado? A população quer saber. O que precisa fazer? O César fez essa pergunta. Nós estamos perguntando isso para todo mundo. Eu perguntei para o prefeito aqui, ele disse que o que precisava ser feito era você desmembrar aquilo que vocês não concordavam e deixar o projeto passar. Era simples fazer isso. É isso que tem que ser feito? É isso a pergunta. E isso foi falado desde quando o projeto chegou em outubro de 2022 e o Executivo não fez, não tirou. Tentou empurrar de goela abaixo o projeto usando a bandeira do Centro do Autismo. E isso que eu quero, você fez uma pergunta clara. O que deve ser feito? Primeiro, o prefeito e a Secretaria Municipal de Educação comecem as aulas. Tem servidores concursados, tem servidores de apoio. E, César, eu vou falar uma informação que eu mandei para você mais cedo. Chegou um documento oficial da empresa terceirizada que presta serviço para Cacoal, falando de quantos cargos, nós fizemos um ofício, o presidente João Pichek, quantos cargos a Secretaria de Educação tem o direito de requisitar para poder prestar o serviço nas escolas. Mas o prefeito não quer fazer isso. Ele quer convalidar o crime que ele cometeu para poder se safar do processo jurídico. E isso ele não tem o meu voto. Agora, prefeito, tenha responsabilidade. Se o senhor mandou esse projeto em julho de 2022, por que o senhor não mandou o projeto de lei para a Câmara? Qual era o óbice? Ninguém nunca votou contra a educação. Se o ano letivo ia começar em fevereiro de 2023, por que o senhor não mandou o projeto de lei pedindo para contratar pessoas que estavam necessitando nas escolas? Só uma ênfase aqui, vereador. Não tem aquele ditado que fala, para tudo, a parte legal da situação, se o prefeito está errado, se o prefeito está certo, para tudo. O que precisamos fazer para as aulas voltar, tipo, na segunda-feira? Eu já respondi, só basta o prefeito determinar o secretário de Educação, convocar os servidores da educação e começar as aulas, porque tem servidor. E se não tem, e se não tiver a demanda completa, eu vou dar uma sugestão, Ney. E a sugestão minha, enquanto vereador, e dos colegas que nós discutimos em reunião, há vários servidores da educação em desvio de função. E eu não vi o sindicato se manifestar sobre isso. Existem servidores professores da rede pública municipal de Cacoal que estão lotados dentro da Secretaria Municipal de Educação, ao invés dos técnicos fazerem o trabalho. Há cargos de merendeira, na qual um vereador está lutando tanto pelos cargos. Há cargo de merendeira que estava à disposição da Câmara Municipal e depois está lotado na Secretaria de Planejamento. Então, assim, faça o dever de casa primeiro, prefeito, e depois peça o apoio da Câmara Municipal para aqueles cargos que faltar. Nós temos a solução. E aí, depois disso, mais do que nunca,
Dê o start logo para esse concurso público para que aqueles profissionais de qualidade sejam os melhores contratados para atender a nossa rede pública. Porque o Centro do Autismo, que Vossa Excelência tem falado, só foram contratados 4 pessoas para lá. Então ele não está preocupado com o Centro do Autismo. A população, vereador, pelo que a gente tem acompanhado, tem falado que a culpa é dos 6 vereadores que estão contra. A população está dizendo que a culpa é de vocês. Isso é verídico? Uma mentira, Ney, dita 1000 vezes se torna verdade. E ainda mais pelo gestor que não respeita o trabalho do Poder Legislativo. Pediu tarifa zero, nós votamos. Pediu a gratificação do Centro do Autismo, nós votamos. Nunca fez um agradecimento público. Pediu a criação do Centro do Autismo, nós votamos. Pediu para nós votarmos sobre o projeto Meu Irmãozinho. Nós votamos. Qual é o problema de 380 projetos que a Câmara aprovou? Só tive 3 que eu votei contra, porque eu percebi que tinha ilegalidade. E lá na frente, o problema é que a justiça é muito morosa. E aqui eu quero fazer uma crítica, César. E aí eu queria que você convidasse pessoas da sociedade, nem vereador e nem o prefeito. Chame pessoas que gostam de direito público. Chame aqui o presidente da UAB de Cacoal, que é imparcial. Chame aqui o professor Xavier, que gosta de fazer artigos. Chame aqui alguém do Ministério Público. Por que o MP? Nós já fizemos denúncia sobre esse caso, já pedimos audiência com a promotora da educação, pedimos audiência com o promotor da improbidade e até o presente momento o Ministério Público não agiu. E aí eu espero, o que está faltando para o Ministério Público tomar as devidas providências? Porque o MP, ele não é o fiscal da lei, chama o Poder Executivo, Legislativo e Ministério Público e chega num consenso para retornar o ano letivo. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, respeito todos os servidores da Prefeitura de Cacoal, mas o número 1, o prefeito da cidade tem que ter a sua responsabilidade de tomar a sua decisão de retornar o ano letivo no município de Cacoal. Tá certo, tem algumas dúvidas surgindo aí, as pessoas estão participando e é isso que nós temos que dar aqui prioridade, vereador, é justamente tirar as dúvidas aí das pessoas, porque há muito comentário, há muito entendimento, há falácias e enfim. Eu estou recebendo aqui, vereador, o ofício número 23 do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 2023, onde diz o seguinte: a CSF Comércio e Serviços Empresariais solicita informação, isso o presidente da Câmara solicitando, as informações acerca de contratação para atender a Prefeitura de Cacoal. Senhor responsável, considerando que uma das funções precípuas do vereador é fiscalizar os atos do Poder Executivo Municipal, considerando a contratação viabilizada por meio do processo administrativo 5.279 global/2021. Solicito que apresente as seguintes informações: qual o quantitativo de funcionários contratado por essa empresa que presta o serviço das secretarias municipais de Cacoal, e a seguir administração, assistência social, educação, saúde, meio ambiente, obras e fazenda. Mencionar aí os cargos, não é? A função, no caso, e também o número de funcionários. Quais são esses cargos e quais foram? E o que pode ser contratado, vereador? O que pode e quais são? Pois é, eu vou responder lendo aqui, César, que esse documento chegou para mim por meio do presidente Pichek. Fica claro que hoje, por meio do serviço da empresa terceirizada que presta serviço em Cacoal, há disponibilidade para a CEMED contratar jardineiros. Hoje, se ela quiser contratar, já está liberada. Houve o desmembramento, que se fala muito de desmembrar o projeto, ou não? Não, esse aqui é a prestação do serviço que vem desde a gestão passada. Ah, tá. Então isso há legalidade para a contratação hoje. A prefeitura tem a legalidade de contratar jardineiros, serviços gerais e copeira. Então não precisa nem um teste seletivo, nem passar pela Câmara. Até fazer o concurso público. E mais ainda, de acordo com a resposta do ofício, qualquer administração tem o direito de aditivar até 25% dentro da lei. Ou seja, poderia contratar 10 vagas de serviços gerais e 3 vagas de auxiliar de cozinha. Ou seja, atenderia a equipe de apoio para poder atender as creches e as escolas. Mas é isso que eu queria entender, o porquê da dificuldade do prefeito da cidade
e o secretário de colocar o ano letivo a funcionar. Eu quero aqui agradecer o vereador. Vereador, espero que tenhamos aí alcançado e tirado todas as dúvidas dos munícipes. O que nós, de fato, vou te falar aqui como cidadão, como pai, e de fato por entender que os nossos filhos, os nossos alunos estão de fato sendo prejudicados. O que nós queremos aqui de pronto é que realmente este problema, esta falta de entendimento, talvez falta de diálogo, falta de uma compreensão assertiva por parte de ambos, chegue ao fim, porque o que nós realmente queremos é que ver o município, as escolas funcionando, o transporte está aí, todo mundo sendo atendido e enfim. Então o que nós realmente esperamos é que esses embrólios aí, Câmara, administração e enfim, seja resolvido para que assim a comunidade de fato possa estar aí mais tranquila, principalmente os pais desses alunos que ainda encontram-se fora de sala de aula. Então, César, diante de tudo que você colocou aqui, eu vou deixar 3 coisas bem claras para quem vir depois de mim, seja o prefeito ou os vereadores que pensam o contrário. Primeiro, o meu mandato, a segunda-feira, já vou protocolar o requerimento solicitando a quantidade de servidores, de profissionais da educação que estão em desvio de função. Segundo, se o prefeito responder, quantos servidores da educação estão à disposição de outras secretarias dentro da administração municipal? Com essas informações, nós vamos saber o que está faltando ou não. Segundo, que o prefeito resolva o problema do transporte público. Ele não começou o ano letivo porque está faltando transporte escolar para a população. Ele mesmo pediu para reprovar as 30 linhas de ônibus da empresa de Vilhena e não conseguiu contratar. Como que vai transportar os alunos da zona rural para as escolas? Mas o que ele falou aqui, vereador, porque é uma das coisas que me chamou muita atenção na fala do prefeito aqui, que ele reprovou aqueles ônibus porque não tinha condições alguma de transportar esses alunos, porque os ônibus estavam em ruínas. E eu ouvi a entrevista dele, eu ouvi isso. Só que aí eu estava lá, eu fui averiguar. Na opinião dele, porque o ônibus era velho, mas tem uma lei da quantidade de anos de cada ônibus. Sim. E aí a comissão que estava lá foi orientada por ele, a comissão de profissionais da educação, para rejeitar as 30 unidades. Tinha 30 ônibus. Ou seja, rejeitou e chamou a terceira colocada. A terceira colocada não tem os ônibus para atender. Por isso que não retornou o ano letivo. Aí o que ele tem que fazer? A primeira coisa problemática maior é o transporte público e não seletivo. Transporte público. E a terceira, dá para reaproveitar por enquanto esses profissionais da terceirizada para começar o ano letivo. Mas eu não sei o motivo e o porquê o prefeito não quer contratar. E aí nós esperamos Câmara Municipal, Sindicato e Ministério Público. Eu quero aqui chamar a atenção do MP. Vamos cobrar do Executivo Municipal a realização de um concurso tão sonhado, o concurso público município de Cacoal. Que resolve o problema. Tem legalidade para contratar através da terceirizada? Há essa legalidade? Já é lei, já é amparado desde a gestão anterior. A empresa renova o contrato todo ano. Nem passa pelo legislativo. Passa uma vez, a primeira vez, e depois os 4 anos continua. É legal o prefeito contratar assim? Não, porque já está dentro do processo, tudo aprovado, já tem os cargos liberados. E não é só para a educação, não, Ney. É para a saúde, é para o meio ambiente, é para obras, é para a agricultura, em todo lugar. Hoje, salvo engano, essa empresa deve ter umas 200 pessoas trabalhando terceirizado no município de Cacoal. Por que o prefeito não manda um documento para a própria prefeitura requisitando esses profissionais para começar o ano letivo? Está aqui, eu estou dando sugestão. E não jogar responsabilidade para a Câmara Municipal. Eu ainda não sou prefeito de Cacoal. Eu sou vereador do município. O vereador tem a atribuição de fiscalizar e legislar as ações do Executivo. Um dia que eu for gestor ou secretário, aí eu tomo as decisões e faço. Aí vai passar a ser executivo. É diferente.